E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática básica. Na aula anterior, a gente definiu a operação radiciação, né? Falamos sobre algumas propriedades desta operação. E na aula de hoje, nós iremos apresentar mais algumas propriedades e resolver alguns exercícios. Bora lá. A simplificação de radicais. Quando nós temos um radical, às vezes é possível que a gente simplifique usando as propriedades que a gente viu na aula anterior. Então, você observa, por exemplo, nessa primeira situação aqui. Eu tenho raiz cúbica de 81 vezes x à quinta, vezes y à sétima, vezes z à terceira. Quando é que eu posso simplificar um radical? Quando eu tenho um termo do radicando com expoente maior ou igual ao índice do radical. Então, observe aqui que esse x à quinta, o expoente dele é maior do que o índice, então eu posso simplificar aqui. O y, o expoente dele é 7, que é maior do que o 3, eu posso simplificar também. E o do z, que é igual ao índice, eu também posso simplificar. E esse 81 aqui, pessoal, nós também poderemos simplificar, porque se eu fatorar, ou seja, se eu escrever na forma de um produto, eu vou obter aqui 3 elevado a 4. Então, bora lá. Simplificando, eu tenho aqui, fatorando o 81, ele vai ser 3 à quarta, que eu vou escrever 3 vezes 3 à terceira. Por quê? Porque eu vou querer simplificar aqui o 3 ao cubo, né? Com o índice aqui, ó, vou querer simplificar. Do mesmo jeito, o x à quinta, eu escrevi x à terceira vezes x ao quadrado. Então, eu vou simplificar esse cara aqui também, ó. E o y à sétima, eu escrevi y ao cubo, vezes y ao cubo, vezes y. Aí eu vou simplificar esses dois caras aqui. E eu tenho aqui o z à terceira. Então, pela propriedade que nós já vimos na aula anterior, eu tenho aqui raiz cúbica de 3 ao cubo é 3, raiz cúbica de x ao cubo é x, raiz cúbica de y ao cubo é y, raiz cúbica de y ao cubo é y, e raiz cúbica de z ao cubo é z. Então, quem foi que ficou dentro da raiz cúbica? Ficou esse 3 aqui, ficou o x ao quadrado e ficou o y, ok? Então, vou ter aqui 3 vezes x, vezes y, vezes y, vezes z, vou ter 3x, y ao quadrado, z, e dentro do radical, eu vou ter 3 vezes x ao quadrado, vezes y. Então, esse é o formato simplificado desse radical. Então, o que nós fazemos na simplificação de radicais é simplesmente aqueles termos que estão dentro do radical que tenham o expoente maior ou igual ao índice, a gente pode cancelar, né? Na verdade, a gente pode calcular o valor da raiz. Vamos para outro exemplo aqui. Eu tenho, no exemplo de número 2, a raiz quinta de A ao quadrado vezes B à sexta vezes C. Observe que só tem aqui o B com o expoente maior ou igual ao índice. Então, é ele que a gente vai simplificar. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou escrever o B à sexta como B à quinta vezes B. Então, ficou raiz quinta de A ao quadrado vezes B à quinta vezes B vezes C. Então, raiz quinta de B à quinta é B. Então, ele vai para fora. Ficou raiz quinta de A ao quadrado vezes B vezes C, foram os termos que ficaram dentro do radical. Ok? E aqui, no exemplo 3, eu tenho que simplificar a raiz cúbica de 324. Então, esse 324 a gente vai fatorar, ou seja, vamos escrever na forma de um produto de fatores primos. Então, a gente vai ter aqui que o 324 é 2 ao cubo, 2 ao quadrado, melhor dizendo, vezes 3 elevado a 4. Observe que o expoente do 3 é 4, que é maior ou igual ao índice. Então, a gente pode simplificar esse cara aqui. Então, eu vou ter raiz cúbica de 2 ao quadrado. Aí, 3 à quarta eu vou escrever como sendo 3 ao cubo vezes 3. Então, raiz cúbica de 3 ao cubo é 3. E dentro do radical ficou 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, 3 raiz cúbica de 12 é a forma simplificada desse radical. Ok? Ora, redução de radicais ao mesmo índice.
Para reduzirmos dois ou mais radicais a um mesmo índice, inicialmente calculamos o MMC de todos os índices, obtendo assim o índice comum a todos os radicais. Em seguida, dividimos o novo índice por todos os índices anteriores, multiplicando o resultado pelos expoentes dos fatores do respectivo radicando. Vamos traduzir isso aqui. Em algumas situações, a gente quer escrever todos os radicais utilizando o mesmo índice, e isso é possível. Como? A gente escreve todos eles no mesmo índice, utilizando o mínimo múltiplo comum entre os índices. Então, por exemplo, eu quero escrever no mesmo índice esses três radicais aqui. Eu tenho raiz cúbica de x, y quadrado, eu tenho raiz quarta de x ao cubo e tenho raiz quadrada de y. Eu vou pegar o MMC entre 3, 4 e 2. O MMC entre 3, 4 e 2 é 12. Então, o 12, pessoal, vai ser o índice de todos esses radicais aí. E como é que eu vou fazer aqui as devidas adaptações dos expoentes dos termos que estão no radicando? Eu vou pegar esse 12, vou dividir pelo índice antigo e multiplicar pelo expoente dos fatores que estão no radicando. Então, a gente vai ter aqui o seguinte: 12 dividido por 3, né? Então, tem aqui 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, o primeiro radical fica escrito dessa forma sob o índice 12. O segundo radical, eu pegar 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, o segundo radical fica raiz 12 de x elevado a 9. E o terceiro radical, que é a raiz de y, eu pego 12 dividido por 2, que dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Então, é muito simples. Você tira o MMC entre os índices, aí você pega esse MMC, divide pelo índice anterior, pelo índice original, e multiplica pelo expoente do radicando. Vamos para outro exemplo. Eu quero reduzir ao mesmo índice esses radicais aqui. Raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 3 e raiz quarta de 5. Então, eu vou tirar o MMC entre os índices 2, 3 e 4. O MMC entre 2, 3 e 4 é 12. Então, o que é que eu vou fazer aqui? O 12 agora passa a ser o novo índice. Então, a gente vai ter aqui, no primeiro caso, raiz de 12. Raiz de 2, melhor dizendo, né? Então, eu vou pegar o 12 e dividir por 2. Vai dar 6. 6 vezes 1 dá 6. Então, raiz 12 de 2 elevado a 6. Esse segundo radical aqui, que é a raiz cúbica de 3, eu vou pegar o 12 dividido por 3, que dá 4. 4 vezes 1 é 4. Então, raiz 12 de 3 elevado a 4. E esse terceiro radical aqui, raiz quarta de 5, 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. Então, é muito simples reduzir radicais ao mesmo índice. Vamos, então, calcular aqui algumas raízes para a gente colocar em prática isso que a gente está vendo. Raiz quadrada de 81, né? 81 é 9 ao quadrado, raiz quadrada de 9 ao quadrado é 9. Raiz quarta de 16. 16, pessoal, é 2 à quarta. Então, raiz quarta de 2 à quarta é 2. Raiz cúbica de 125. Ora, 125 é 5 ao cubo. Raiz cúbica de 5 ao cubo é 5. Raiz cúbica de menos 125. Menos 125, pessoal, é menos 5 ao cubo. Então, raiz cúbica de menos 5 ao cubo é menos 5. E raiz sexta de 0, evidentemente, né, é 0. Ok? Questão 2. A expressão numérica 5 raiz cúbica de 54 menos 3 raiz cúbica de 16 é igual a... Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tentar simplificar esses radicais para ver se a gente consegue torná-los iguais. Ok? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Esse 54 aí, pessoal, se a gente fatorar, ou seja, escrever na forma de um produto de números primos, ele vai ser 2 vezes 3 ao cubo, ou seja, 2 vezes 27. E o 16,
é 2 à quarta, que nós podemos escrever como sendo 2 vezes 2 ao cubo. Por que eu escrevo dessa forma? Porque eu quero simplificar aqui, ó. Então, o que é que nós temos no primeiro radical? Raiz cúbica de 3 ao cubo é 3. Então, vai ficar 5 vezes 3, raiz cúbica de 2. Ok? E no segundo aqui, raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. Então, vai ficar 3 vezes 2, raiz cúbica de 2. Aqui tem raiz quinta, pessoal, mas é raiz cúbica, certo? Então, o que é que nós temos? Vai ficar 5 raiz cúbica de 2 menos 6 raiz cúbica de 2. Então, observe que os radicais aqui são iguais. Ó. Então, eu quero fazer aqui a seguinte subtração. 15 raiz cúbica de 2 menos 6 raiz cúbica de 2 vai dar o quê? 15 menos 6, que multiplica a raiz cúbica de 2. Coloquei o raiz cúbica de 2 em evidência. 15 menos 6 dá 9. Então, 9 raiz cúbica de 2. Se você observar, nós poderíamos parar nesse ponto aqui. Mas, como nenhuma das opções ela tem esse formato, então o que é que eu vou fazer? Vou colocar esse 9 dentro do radical. Se ele vai entrar no radical, ele vai entrar com expoente 3. Então, vai ficar raiz cúbica de 9 ao cubo vezes 2. E 9 ao cubo vezes 2, pessoal, dá 1458. Então, nós temos que essa expressão ela vale raiz cúbica de 1458, que é o item A. Ok? Dando continuidade. Questão número 3. A expressão raiz de 10 mais raiz de 10 vezes raiz de 10 menos raiz de 10, ela é igual a. Então, aqui nós temos um produto, né, de dois radicais, que tem mesmo índice, né, raiz quadrada. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, efetuando aqui o produto, eu vou ter a raiz quadrada de 10 mais raiz de 10 vezes 10 menos raiz de 10, ok? Isso aqui é uma propriedadezinha que nós vimos na aula anterior. É o produto de raízes, né? É a raiz do produto. Agora, vamos efetuar esse produto, né? 10 mais raiz de 10 vezes 10 menos raiz de 10. Pessoal, isso aqui é um produto notável, certo? Que nós chamamos de produto da soma pela diferença de dois termos. Vai dar sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ou seja, 10 ao quadrado menos raiz de 10 ao quadrado. Ora, mais 10 ao quadrado é 100 e menos raiz de 10 ao quadrado é 10. Então, a gente tem que raiz de 100 menos 10 vai ser a raiz de 90. E 90 eu posso escrever como sendo 9 vezes 10. Por que eu escrevi assim? Porque 9, pessoal, tem raiz exata, né? Então, raiz quadrada de 9 é 3. Então, 3 raiz de 10, opção item D. Ok? E um detalhe, pessoal. Esse produto notável aqui, a gente vai ver numa aula posterior, quando nós falarmos sobre produtos notáveis. Aí a gente vai ver com mais detalhamento esse produto aqui, que é o produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma, que vai dar sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok? Racionalização de denominadores. Um processo que é bastante importante que a gente entenda é essa racionalização de denominadores. O que é racionalizar um denominador? Racionalizar um denominador de uma fração é transformá-lo em um outro, né, sem radicais irracionais, a fim de facilitar o cálculo da divisão. Em resumo, é eliminar o radical do denominador. Então, quando nós temos uma fração, se nós temos uma raiz no denominador, isso torna a divisão mais difícil, porque, em geral, uma raiz irracional, como o divisor, ele torna a divisão mais difícil. Então, existe um processo chamado racionalização que faz com que a gente elimine o radical do denominador, em geral, passando ele para o numerador, o que torna a divisão mais simples. Vamos ver aqui o primeiro caso. O primeiro caso são denominadores do tipo raiz enésima de A elevado a M. Então, raiz índice N de A elevado a M. O fator racionalizante, ou seja, o fator que nós vamos multiplicar para cancelar esse radical é raiz índice N
de A elevado a N menos M. Vamos provar porque esse é o fator racionalizante. Se eu pegar raiz índice N de A elevado a M e vou multiplicar por raiz índice N de A elevado a N menos M, então eu tenho aqui um produto de raízes que é a raiz do produto, né? Então vai ser raiz de A elevado a M vezes A elevado a N menos M. E nós já vimos na potenciação que produto de potência de mesma base conserva a base e somos expoentes, né? Então vai ficar M mais N menos M. Ora, mas aí eu cancelo esse M com esse menos M. Então vai ficar o quê? Raiz índice N de A elevado a N, que é A. Então veja que sumiu a raiz. Por isso que esse cara aqui, raiz índice N de A elevado a N menos M, é o fator racionalizante. Ok? O segundo caso são denominadores do tipo raiz de A mais raiz de B, cujo fator racionalizante é raiz de A menos raiz de B, e denominadores do tipo raiz de A menos raiz de B, cujo fator racionalizante é raiz de A mais raiz de B. Então, veja, eu tenho aqui uma soma ou uma diferença entre raízes. E por que o fator racionalizante? Por exemplo, da soma, o fator racionalizante é o da diferença, e o da diferença, o fator racionalizante é o da soma. Exatamente vem daquele produto notável que eu acabei de falar no exercício anterior, onde nós temos aqui, se eu pego raiz de A mais raiz de B vezes raiz de A menos raiz de B, veja o que é que acontece. Eu vou ter aqui raiz de A vezes raiz de A, que dá raiz de A ao quadrado, mais raiz de A, na verdade menos, né? Raiz de A vezes menos raiz de B, então vai dar menos raiz de A vezes raiz de B, aí mais raiz de B vezes raiz de A, e menos, né, raiz de B vezes raiz de B, que dá raiz de B ao quadrado. Que eu vou ter aqui, ó, mais vezes menos vai dar menos, né? Então, recapitulando aqui, ó, raiz de A vezes raiz de A dá raiz de A ao quadrado, mais raiz de A vezes menos raiz de B vai dar menos raiz de A vezes B, mais raiz de B vezes raiz de A vai dar mais raiz de A vezes raiz de B, e mais raiz de B vezes menos raiz de B vai dar menos raiz de B ao quadrado. Ora, raiz de A ao quadrado é A. Aqui eu vou ter menos raiz de A vezes B, né? Produto de raiz é a raiz do produto, mais raiz de A vezes B, e menos raiz de B ao quadrado, pessoal, é B. Então, aqui eu vou cancelar esse menos raiz de A vezes B com mais raiz de A vezes B, vai restar apenas o quê? A menos B. Observe que sumiu a raiz, ok? Então, é por isso que o fator racionalizante da soma é a diferença e o da diferença é a soma, né? Obviamente, aqui bastava você mudar a ordem dos fatores, mas lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o produto continua sendo esse daqui, ok? Vamos para alguns exemplos aqui. Racionalize os radicais. Eu tenho aqui 1 sobre a raiz de 5, é o primeiro caso, né? Então, o fator racionalizante de raiz de 5 é o próprio raiz de 5, pessoal. Então, vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 5. Lembre-se, para nós racionalizarmos um denominador, a gente tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, porque isso não vai alterar a nossa fração, né? Uma vez que, como eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, se eu quiser simplificar aqui, eu cancelo eles e fico com a minha fração original. Então, isso aqui não vai alterar o valor da fração. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 5, que dá raiz de 5, e raiz de 5 vezes raiz de 5, que dá raiz de 25. Mas quanto é a raiz de 25? É 5. Então, veja que 1 sobre raiz de 5 é igual a raiz de 5 sobre 5. Só que, evidentemente, esse caso aqui é mais fácil de dividir do que esse, ok? Porque eu tenho a raiz no numerador e não no denominador. Vamos agora para o item B, onde eu vou simplificar ou racionalizar, melhor dizendo, essa raiz aqui. Eu tenho 2 sobre raiz cúbica de 4. O fator racionalizante de raiz cúbica de 4 é raiz cúbica de 4 ao quadrado. Por quê, pessoal? Porque eu vou multiplicar 4 ao quadrado vezes 4 para dar 4 ao cubo.
Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de 4 ao quadrado. Então, em cima fica 2 vezes raiz cúbica de 4 ao quadrado. Embaixo eu vou ter raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 4 ao quadrado. Em cima fica 2 raiz cúbica de 4 ao quadrado, que é 16, né? Embaixo eu vou ter raiz cúbica de 4 vezes 4 ao quadrado, que dá 4 ao cubo. Ora, e raiz cúbica de 4 ao cubo é 4. Simplificando aqui o 2 com 4, pessoal, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Essa fração aqui, 2 raiz cúbica de 4, é equivalente a essa raiz cúbica de 16 sobre 2. Ok? Então, nesta questão 1, a gente teve exemplos do primeiro caso de denominadores. Vamos agora para o exemplo 2, que vai ter o segundo caso de denominadores. Observe no item A, eu tenho aqui 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Qual é que vai ser o fator racionalizante de raiz de 3 menos raiz de 2? Como é a diferença, o fator racionalizante é a soma. Então, vai ser raiz de 3 mais raiz de 2. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo, né, no numerador e no denominador, por raiz de 3 mais raiz de 2. Então, fica uma vez raiz de 3 mais raiz de 2. Embaixo eu vou ter raiz de 3 menos raiz de 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 2. Isso aqui, pessoal, a gente chama de conjugado, certo? É o conjugado do denominador. Então, o conjugado da diferença é a soma e o conjugado da soma é a diferença. Então, o que é que nós temos aqui? Em cima eu vou ter uma vez raiz de 3, raiz de 3. Uma vez raiz de 2, raiz de 2. Embaixo eu vou ter que isso aqui sempre vai dar o quadrado do primeiro, então raiz de 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, raiz de 2 ao quadrado. Então, no numerador eu tenho raiz de 3 mais raiz de 2 sobre raiz de 3 ao quadrado é 3, menos raiz de 2 ao quadrado é 2. E 3 menos 2 é 1, restando aqui para nós raiz de 3 mais raiz de 2. Ou seja, 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2 é equivalente a raiz de 3 mais raiz de 2. Isso aqui, obviamente, é muito mais simples, né? Vamos para o item B. Eu tenho raiz de 2 sobre 6 raiz de 2 mais 1. Então, no denominador aqui, eu tenho uma soma. O conjugado, evidentemente, vai ser a diferença. Então, quem vai ser o conjugado de 6 raiz de 2 mais 1? 6 raiz de 2 menos 1. Então, multiplicando no numerador e no denominador pelo conjugado, eu vou ter raiz de 2 vezes 6 raiz de 2 menos 1. E embaixo eu vou ter 6 raiz de 2 mais 1 vezes 6 raiz de 2 menos 1. No numerador, eu vou ter aqui raiz de 2 vezes 6 raiz de 2. Né? Então, eu vou ter aqui raiz de 2 vezes raiz de 2. Produto de raízes é a raiz do produto. Vai ficar 6 raiz de 2 vezes 2. Raiz de 2 vezes menos 1 dá menos raiz de 2. Embaixo, no denominador, eu vou ter que esse produto vai ser o quadrado do primeiro, ou seja, 6 raiz de 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é o 1, né? Então, menos 1 ao quadrado. Em cima eu vou ter 6, raiz de 2 vezes 2 dá raiz de 4, que é 2. Então, 6 vezes 2, menos raiz de 2. Aqui, pessoal, eu vou ter o seguinte, 6 ao quadrado é 36 e raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, vai ficar 36 vezes 2, menos 1 ao quadrado é 1. 6 vezes 2 dá 12, 12 menos raiz de 2, e embaixo eu vou ter 36 vezes 2, 72, 72 menos 1 dá 71. Então, 12 menos raiz de 2 sobre 71 é equivalente a essa fração aqui. Ok? Vamos continuar resolvendo exercícios. Questão de número 4, ele pede para racionalizar os denominadores e simplifique, se possível, as frações. Então, a gente vai racionalizar os denominadores e sempre que for possível, a gente vai tentar simplificar as frações. Então, no primeiro caso aqui, eu tenho 1 sobre raiz de 5. Isso aqui a gente já acabou de ver. O fator racionalizante é o próprio raiz de 5. Então, para qualquer raiz quadrada, pessoal, o fator racionalizante é a própria raiz quadrada, ok? Então, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 5, eu vou ter 1 vezes raiz de 5, é raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, que é 5. No segundo caso, eu tenho
14 sobre raiz de 7. O fator racionalizante de raiz de 7 é o próprio raiz de 7. Então, multiplicando o numerador e denominador por raiz de 7, eu vou ter 14 vezes raiz de 7 sobre raiz de 7 vezes raiz de 7. Então, em cima fica 14 raiz de 7. E raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 49, que é quanto? 7, né? Que seria a raiz de 7 ao quadrado, a mesma coisa. E 14 dividido por 7 dá 2. Então, 2 raiz de 7 é a forma racionalizada dessa fração aqui. Vamos para o item C. No item C eu tenho raiz quadrada de 6 dividido por raiz quadrada de 7. O fator racionalizante de raiz quadrada de 7, nós vimos já, é raiz quadrada de 7. Então, multiplicando em cima e embaixo, a gente vai ter raiz de 6 vezes raiz de 7 sobre raiz de 7 vezes raiz de 7. Em cima fica raiz de 6 vezes 7 dá 42. E embaixo eu tenho raiz de 49. E a raiz de 49 é 7. Então, raiz de 42 sobre 7 é a forma racionalizada dessa fração. No item D, eu tenho 4 sobre raiz quarta de 4. Quem é o fator racionalizante da raiz quarta de 4? Vai ser raiz quarta de 4 ao cubo, né? Porque quando eu multiplicar 4 ao cubo por 4, vai dar 4 elevado a 4. Então, multiplicando numerador e denominador por raiz quarta de 4 ao cubo, eu tenho 4 vezes raiz quarta de 4 ao cubo. Embaixo eu vou ter raiz quarta de 4 vezes raiz quarta de 4 ao cubo. Em cima, permanece raiz quarta de 4 ao cubo. Embaixo eu vou ter raiz quarta, aí 4 vezes 4 ao cubo dá 4 elevado a 4. Que, obviamente, raiz quarta de 4 elevado a 4 é 4. Aí aqui, pessoal, a gente pode cancelar, né? 4 dividido por 4 dá 1. Então fica raiz quarta. E 4 ao cubo, pessoal, é 64. Agora eu vou escrever 64 como base 2. É 2 elevado a sexta. Como nós temos que esse expoente aqui é maior do que o índice, dá para a gente simplificar. E uma maneira da gente simplificar é dividir o índice e o expoente pelo mesmo valor. Então, por exemplo, eu vou dividir por 2. 4 por 2 dá 2, raiz quadrada, e 6 por 2 dá 3. Então, 2 elevado ao cubo. Eu posso ainda simplificar isso, porque eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, e dentro da raiz fica só o 2. Então, 2 raiz de 2 é a forma simplificada dessa fração aqui. Ok? Então, veja que aqui a gente está usando várias propriedades das potências e das raízes que a gente viu em aulas anteriores. E o item E, eu tenho 3 mais raiz de 7 vezes 3, dividido por 3 menos raiz de 7. Nós temos aqui um segundo tipo de denominador, né? No segundo caso. No caso, eu tenho aqui uma diferença no denominador. O conjugado vai ser a soma. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3 mais raiz de 7. Então, multiplicando aqui, eu tenho no numerador 3 mais raiz de 7 vezes 3 mais raiz de 7. E no denominador, 3 menos raiz de 7 vezes 3 mais raiz de 7. Em cima eu vou ter 3 vezes 3, mais 3 vezes raiz de 7, mais raiz de 7 vezes 3, mais raiz de 7 vezes raiz de 7. E embaixo eu já sei que vai ser o quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, raiz de 7 ao quadrado. No numerador eu tenho 3 vezes 3 dá 9. Aí eu vou ter 3 raiz de 7 mais 3 raiz de 7 vai dar 6 raiz de 7. E raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz de 49, que é 7. Embaixo eu vou ter 3 ao quadrado, que é 9, raiz de 7 ao quadrado, que é 7. 9 menos 7 dá 2, e em cima eu vou ter 9 mais 7, 16. Então, 16 mais 6 raiz de 7 sobre 2. Ora, 16 por 2 dá 8, e 6 por 2 dá 3. Então, fica 8 mais 3 raiz quadrada de 7. Ok? Exercício de número 5. Se x é igual a 3 menos raiz de 3, mais 1 sobre 3 mais raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3 menos 3, então, qual deve ser o valor do x? O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos racionalizar esses denominadores aqui, né?
No primeiro caso aqui, obviamente 3 menos raiz de 3 aqui eu não preciso racionalizar porque ele não é denominador, né? A gente só racionaliza denominadores. Então, eu vou racionalizar esse 3 mais raiz de 3. Quem é o fator racionalizante? 3 menos raiz de 3. E vou racionalizar esse denominador aqui, que é raiz de 3 menos 3. Qual é o fator racionalizante? Raiz de 3 mais 3. Então, a gente vai ter aqui o seguinte. Na primeira fração aqui, eu vou multiplicar por 3 menos raiz de 3. Né? Então, uma vez 3 menos raiz de 3. E no denominador, eu vou ter 3 mais raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3. Menos, nessa segunda fração, eu vou multiplicar por raiz de 3 mais 3, não é isso? Então, menos uma vez raiz de 3 mais 3, e no denominador eu vou ter raiz de 3 menos 3 vezes raiz de 3 mais 3. Continuando, eu continuo com 3 menos raiz de 3. No numerador eu vou ter 1 vezes 3 menos 1 vezes raiz de 3. Então, 3 menos raiz de 3. No denominador eu vou ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, 3 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Na segunda fração, eu vou ter 1 vezes raiz de 3, dá raiz de 3, e 1 vezes 3 dá 3. Eu mantenho aqui parênteses, pessoal, por conta desse sinal menos aqui, que ele vai modificar o sinal desses dois caras aqui. No denominador, eu tenho o quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 3 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui 3 menos raiz de 3, mais, no numerador eu tenho 3 menos raiz de 3, e no denominador eu tenho 9 menos 3. No outro, eu tenho raiz de 3 mais 3, e no denominador, 3 menos 9. Então, a gente vai ter aqui que o x é igual a 3 menos raiz de 3, no numerador 3 menos raiz de 3, e no denominador 9 menos 3 é 6. E aqui, na segunda fração, eu tenho raiz de 3 mais 3 sobre 3 menos 9, pessoal, é menos 6. Aí, observe que eu tenho aqui menos dividido por menos. Vai dar o quê aqui, pessoal? Vai dar mais, não é isso? Então, a gente vai ter aqui o seguinte. X vai ser 3 menos raiz de 3, mais 3 menos raiz de 3 sobre 6, mais raiz de 3 mais 3 sobre 6. Aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho que eu posso somar nessas duas frações aqui. Como é o mesmo denominador, eu repito o denominador e somo os numeradores. Eu cancelo menos raiz de 3 com mais raiz de 3. E 3 mais 3, pessoal, vai dar 6. Ora, mais 6 dividido por 6 é 1. Então, o meu x vai ficar 3 mais 1, né? Menos raiz de 3, né? Eu peguei esse 1 daqui do 6 por 6, coloquei logo junto do 3 aqui. 3 mais 1 é 4. 4 menos raiz de 3. Ora, mas raiz de 3, pessoal, é aproximadamente 1,7. Então, eu vou ter que o x vai ser 4 menos 1,7, que dá aproximadamente 2,3. Aí, se a gente olhar aqui nas opções, né? Item A, x maior ou igual a 5? Não, né? O x está entre 3 e 5? Não. O x está entre 1 e 3? Sim, né? Ele é 2,3. Então, a opção item C. O item D diria que o x está entre 0 e 1, que não procede. E o item E diz que o x seria menor do que 0, que não procede. Então, a resposta correta aí é o item C. Ok? Então, pessoal, era isso que nós havíamos programado para a aula de hoje, né? Alguns exercícios sobre radiciação e mais algumas propriedades. Na próxima aula, nós iremos falar sobre produtos notáveis, né? Alguns a gente já utilizou agora, né, que é o produto da soma pela diferença, e a gente vai ver isso com mais detalhes na próxima aula. Então, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem aí nos comentários que a gente esclarece, ok? Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.